Boa noite. Nessa aula a gente vai estar falando sobre cardinais inacessíveis. E primeiramente a gente vai já definir um cardinal kappa. E ele vai ser o nosso cardinal inacessível de base para todos os outros. Então a gente vai definir 3 propriedades que todo cardinal inacessível deve ter. É não enumerável. Como assim não é numerável? Quando você tem uma enumeração, você tem um processo de bijetividade com os números naturais. Ou seja, é basicamente isso. Quando você tem um processo de enumeração, você tem isso daqui com os números naturais. Peraí, deixa eu olhar. Vamos fazer assim então. Vou deixar isso aqui lindo. O que estou fazendo? Onde que eu devo ir agora? Bom, a gente tem que definir que esses números eles pertencem aos naturais. Só que como a gente simplesmente vai falar, esses 3 números vão pertencer aos naturais. Vejamos. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que são N e pertencem. Olha que maravilha. Perfeito. A gente só copia aqui. Ou seja, A corresponde a 1 e esse 1 faz parte dos números naturais. B corresponde a 2 e esse 2 faz parte dos números naturais. C corresponde a 3 e esse 3 faz parte dos números naturais. Ou seja, isso é uma enumeração. Uma enumeração com todos os naturais é pegar esse processo e repetir infinitamente, cada vez maior, em um processo de n mais 1. Que seria basicamente você pegar n igual a 1 e simplesmente colocar em parênteses mais 1. Ou n igual a 4 mais 1 e vai ficar 5, etc. Quando ele não é numerável, não há essa correspondência. Não tem como ter isso daqui. Teria pelo menos mais elementos. Dois, é regular. O que, quando a gente diz que um cardinal é regular, significa? Significa que a confinalidade de K é K. Ou seja, a confinalidade de K é ele mesmo. O que é a confinalidade? Confinalidade é o menor elemento de um conjunto.
Ou seja, com finalidade de ômega é ele mesmo. E agora o que eu faço? Já volto. Perdão, gente, voltei. Na verdade, confinalidade não é sobre o menor elemento, mas sim a menor cardinalidade. A confinalidade de ômega é ele mesmo, porque basicamente só tem ele. A confinalidade de 1 é ele mesmo. 1. 3 é limite forte. Ou limite fraco. O que é um limite forte? É quando se tem, vamos definir aqui um cardinal fortemente acessível, kappa, não, peraí, fiz errado. Aí coloca assim, ó. Peraí, tem que pegar o tracinho. Não, agora dá pra usar. A gente coloca aqui. Ou seja, lambda vai ser menor do que kappa, independente se for elevado a 2. Mas para isso eu fiz um pequeno erro. Aí já tá gostoso. Agora tá lindinho. Vai ficar lindinho agora. Beleza. Então aqui. Deixa de vir porque tá aqui fora. Era por isso, né? Era por isso. Ou seja, para todo lambda menor do que kappa, a elevação de 2 elevado a lambda vai ser menor do que kappa. Então, independente de qual for o valor de lambda, kappa vai ser maior. Não haverá elevação que será maior que kappa. Como assim? Mas lá na Wikipedia está falando que Aleph Zero é fortemente inacessível. Eu vou explicar o porquê. Aleph Zero é fortemente inacessível porque ele é de limite forte. Ou seja, todos os anteriores a ele são finitos. Então, se a gente tiver aqui lambda, vai ser menor do que kappa. Aí a gente define aqui que kappa é igual a ômega e lambda é um número natural finito.
Então quando a gente tiver aqui o conjunto potência de, sei lá, 66, ainda vai ser menor do que kappa. Então, independente de quão alto você eleve, então, independente de quão alto você eleva esse número, vai ser sempre menor do que o seu posterior. Fui moleque. Aqui. Foi muito criança. Pronto. Então, basicamente, quando a gente se eleva aqui o conjunto, o 2 elevado a qualquer número natural e tendo seu limite como kappa, vai ser impossível de chegar em kappa a partir dessa elevação. E cardinais fortemente de limite forte falam justamente disso. Olha aqui. Falam justamente disso, de elevação. Mas agora para limite fraco. Limite fraco é basicamente a mesma questão, só que você vai trabalhar com cardinais sucessores. Como assim? Cardinais sucessores são aqueles cardinais em que é maior do que 1 por 1. Basicamente, quando você tem aqui 2, 3, 4, 5, o 2 é sucessor de 1. Porque se você adicionar 1, vai ficar 2. O antecessor de 1 vai ser 0. Porque em uma situação hipotética o 0 está ali. O antecessor de 1 é 0. Então, basicamente, um cardinal fracamente inacessível não pode ser alcançado a partir dessa sucessão, né, como processo de aritmética cardinal, que vai incluir multiplicação, adição, união, essas coisas. Não vai ser possível através dessas operações. Agora vamos para algo mais grande. A gente vai definir kappa como K inacessível. Ou seja, esse K inacessível ele vai ser um hiperinacessível, pois ele é um limite de todo cardinal, de todas as tuplas de limites ou de pontos fixos de cardinais fortemente inacessíveis. Ou seja, um inacessível é um ponto fixo limite um ponto fixo ou limite. Perdão, estava estrelando aqui. Ou seja, uma quantidade sucessível por esses processos aqui de aritmética cardinal ou esse daqui não vão alcançar ele, pois ele é um ponto fixo de n tuplas de cardinais fortemente inacessíveis. Ou seja, a gente vai chamar ele de hiperinacessível. A gente também vai poder chamar, se houver um processo meu Deus, beta, alfa
se houver esse processo aqui, onde alfa é estacionário, onde beta inacessíveis é estacionário em K, então K vai ser hiperinacessível. Então a gente teria alfa inacessíveis como maiores do que beta inacessíveis. E kappa inacessíveis ainda seriam qualitativamente maior, ou seja, suficientemente maior para não serem alcançados por essa sucessão. E esses alfa inacessíveis e beta inacessíveis seriam conjuntos estacionários nele, ou seja, eles seriam subconjuntos que intersectam todos os conjuntos cúbicos, que isso eu vou pensar em explicar em outra aula. Vou pensar, que é um negócio complicado. Então, partindo aqui do pressuposto que a gente já entendeu, eu provavelmente não expliquei muito bem, hiperinacessíveis, mas são basicamente N tuplas de inacessíveis. Tipo, você tem lá um inacessível, 2 inacessível, tendo kappa como fortemente inacessível. No fim, a gente teria K inacessível como limite dessa N tupla, que seria basicamente uma tupla, é basicamente isso daqui, não vou copiar. É quando se tem isso daqui, então se tem uma tupla, mas são valores independentes. Eles têm que ser valores independentes. Eu estou escrevendo assim, mas eu estou me referindo de pares ordenados. São basicamente processos em que você tenta relacionar primalmente símbolos dentro do conjunto e definindo eles do modo que eles estão, como por exemplo, usando como cardinal 2, 1 é igual a 2, 5, 4, 6, 7, 8. Mas como par ordenado, 2, 1 não é, pois conserva o valor. Esse valor aqui tem que ser conservado do modo que ele está. E cada valorzinho desse aqui é uma tupla. Tanto que quando você vai trabalhar, você pode simplesmente fazer assim, que vai ser a mesma coisa disso daqui. Vai ser simplesmente uma adição de tuplas. E ocorre a mesma coisa aqui, você vai ter isso daqui, só que desse modo, infinitamente. E no fim, como limite, o ponto fixo dessas tuplas, você vai ter K inacessível. E K é um fortemente inacessível. Ou seja, vai ser absurdamente grande ao ponto de ser maior que uma quantidade de alfs em tuplas. Mas a gente poderia também assumir que um inacessível já é hiperinacessível e transformar K inacessível em um hiperinacessível. Pode parecer meio estranho, mas você pode simplesmente ir infinitamente hiperinacessível ou hiperinacessível. Você pode continuar por onde você quiser. Eu não me importo, galera. Esse aqui ficou muito feio, né? Ai, meu Deus do céu. Tom.
Agora a gente vai para cardinais malo. Cardinais malos são basicamente cardinais inacessíveis maior do que outros. Quando se tem capa forte, inacessível. Não, vamos fazer melhor. Vamos lá, Builder Scratch. Capa é fortemente inacessível, ou perdão, lambda, mas há uma relação de menor que com capa. Ou seja, basicamente, mesmo lambda sendo capa, sendo fortemente inacessível, vai ter um capa maior do que lambda, ou seja, capa maior do que lambda. E lambda é fortemente inacessível. Então, esse capa obrigatoriamente vai ter que ser um cardinal malo. Vai ser fortemente malo por atribuir as propriedades de um fortemente inacessível. É a mesma coisa para fracamente malo, só que não há possibilidade de Aleph Zero ser malo, porque não tem um infinito menor do que ele. Ele já é o menor infinito. A menor cardinalidade para o menor infinito. É possível também haver um malo que vai representar uma tupla de cardinal malo. Também malo, que vai representar a quésima tupla de malo, que vai ser um limite e vai ser impossível de alcançar. Hipermalo, que é a mesma coisa que um cardinal inacessível, e por aí vai, infinitamente. Você não precisa parar e provavelmente nem vai. Engraçado. Aí quando se tem, eu acho que eu já vou explicar a hipótese do contínuo. Não sei se eu vou dar uma breve explicação. A hipótese do contínuo é simplesmente a afirmação: não existe cardinalidade conjunto em que conjunto capa em que é maior que a cardinalidade conjunto dos inteiros ou e menor que a cardinalidade dos reais. Cardinalidade é o conjunto dos reais. E é interessante disso daqui que implica que basicamente não há. Esqueci de falar. Não há uma resposta além de. Tá coçando meu pé. Gostoso. Coçada gostoso. Que não há isso daqui. Não há.
menor do que a afirmação. Não vou deixar bem. Igualdade igualdade tá bom, tá tudo. Agora a gente coloca aqui. É isso agora. Pronto. Ou seja, a igualdade é falsa. A igualdade 2 elevado a vamos ver assim. Aí, a igualdade 2 elevado a Aleph 0 é igual a K menor do que 2 elevado a Aleph 0 menor do que Aleph 1 é falsa. Simplesmente porque é Aleph 1. Simples. Não há outro valor em que diga que 2 elevado a Aleph 0 não é Aleph 1. Pois pela elevação da cardinalidade do contínuo tem que ser Aleph 1. Eu provavelmente falei um monte de merda. Eu não duvido que eu falei coisa errada, às vezes eu embolo bastante. E eu no desespero para não deixar informação errada, eu mando mais informação errada. Mas a aula acabou por aqui. A gente aprendeu bastante. Que isso? Tu não me deixa com raiva. Tu não me deixa com raiva. Tá ficando perigo, rapaz. Rapaz, tá ficando perigo. Tá ficando perigo, rapaz. Então, a aula... A aula acabou por aqui. Eu até que gostei de dar essa aula. Foi bem relaxante. São 11h40 da noite, dia 20 de setembro de 2023. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau.